Olá, eu sou a Larissa Cafeo, produtora e consultora de moda, e hoje daremos sequência ao nosso guia de tecidos, começando aí pelas fibras naturais. Então, as fibras naturais são provenientes aí da natureza, que elas podem ser de origem vegetal, né, através de sementes, caules, frutos, folhas, e elas podem ser aí de origem animal também, como exemplos a gente tem a lã e a seda. E aí, quais são as vantagens desses tecidos naturais, né? Primeiro que são fibras que proporcionam esse conforto, esse toque macio à pele, permitem que a pele transpire também, que é esse respirar, né, que a gente fala, são mais flexíveis, resistentes, têm uma durabilidade maior, trazem esse ar de elegância também como consequência, né, são considerados aí tecidos nobres. E aí, quais são as desvantagens desses tecidos? Eles amassam com facilidade. E aí, pensando aí a nível de praticidade, né? Nós vivemos aí num ritmo frenético de trabalho, então a gente acabou optando, né, com a evolução têxtil aí, a tecnologia têxtil por outros tecidos que não fossem os naturais, muito em função disso também, né, dessa praticidade do vestir aí. Mas hoje a gente tem aí várias composições, né, de tecidos, tem várias facilidades aí também para conseguir inserir de novo aí os tecidos naturais no nosso guarda-roupa e eles serem uma opção aí na nossa escolha, tá? Tem precisam ser lavadas também, tem essa demanda, né, de ser lavada à mão, muitas vezes, é um tecido um pouco mais delicado, às vezes amarelo, então até por isso desses cuidados aí, a gente precisa também estar atento à composição da etiqueta, o formato ali, a forma de lavagem, né, aos símbolos, para a gente realmente seguir e ter essa peça por muito mais tempo, tomar todos esses cuidados aí que são necessários, né? A gente começa então aí pelo algodão, né, que é uma fibra utilizada há mais de 2.000 anos, né? A gente tem em 60 países a produção dele. O Brasil é o quarto maior produtor e o segundo maior exportador dessa fibra. O algodão, ele, apesar de ser uma fibra natural, ele ainda corrompe aí alguns pilares que a gente tem da sustentabilidade. Primeiro porque ele demanda uma grande irrigação de água para ser produzido, né? Então tem um gasto de água muito grande, além do agrotóxico. E aí, se você assistiu o meu primeiro vídeo, você vai lembrar que eu comentei lá das tecnologias têxteis para a gente ficar de olho, né? E existe uma vertente que é a biotecnologia, que estuda a criação de insetos em laboratório, desenvolvido em laboratório, para substituição do agrotóxico na produção, não só do algodão, mas também aí de toda a cadeia agrícola que a gente tem, né? Então, para realmente ter esse impacto aí ambiental menor, tá? É uma fibra que a gente muitas vezes acha também que algumas cores, né, são tingidas só na parte do beneficiamento, que é uma coisa lá na frente, você vai acompanhar também aqui na nossa série de vídeos como que funciona, mas o algodão ele pode ser plantado em outras tonalidades também. Então, o amarelo, cinza, rubi, o marrom, são cores que a gente planta o algodão nessas tonalidades já, mas eles têm as fibras aí um pouco mais fracas, né, do que o algodão branquinho ali, como a gente conhece. Uma curiosidade aqui também é que o algodoeiro, né, não resiste aí a climas muito frios, né, no seu cultivo, e eles são colhidos, né, as fibras mais nobres são colhidas à mão, um a um aí nesse processo, né, e aí a gente entra também em outros aspectos aqui dessa parte do plantio e da colheita também, realmente para a gente ter ficar de olho também nesse processo de produção que acontece por trás do algodão, tá? Tem algumas questões aí polêmicas também. Fica a dica aí se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre, dá uma pesquisada que a gente consegue ampliar um pouquinho mais o olhar sobre o plantio do algodão, tá? Mas é uma fibra que é muito utilizada e não só sozinha, 100% algodão, mas com uma mistura. Então, um tecido, né, uma fibra que permite que ela seja mesclada com outros tecidos também, outras fibras, né? Para a gente ter aí diferentes caimentos também. Então, se eu quero um caimento mais rígido, se eu quero um caimento mais leve para minha produção, dependendo da peça que eu estou produzindo, eu consigo ter essa mescla também de forma mais assertiva, tá? Então, ela permite essa mistura aí de tramas, né, no tecido.
Na sequência, a gente tem o linho, que é uma fibra também aí, uma das mais antigas que nós temos. É uma fibra que tem mais de 200 espécies diferentes. É antibactericida, fungicida, antialérgica, possui proteção aí UV, é altamente resistência, tem ótima capacidade de absorção de pigmentos, então a gente consegue atingir em diferentes tonalidades aí. É fresca, é fácil de lavar. Porém, assim como o algodão, e a gente viu aí das fibras naturais, amassa com facilidade, né? O linho, ele tem uma resistência também por parte da população, e aí é um questionamento que eu sempre recebo, do aspecto dele pinicar, né? O que acontece aí quando eu tenho uma fibra que ela me pinica, né? Principalmente aí com relação ao linho. São fibras que elas não são contínuas, a qualidade não é 100% desse tecido. Quando a gente pensa no fio de linho, né, a gente tem a imagem aí na foto, é um fio contínuo. Então, pensa como se fosse o nosso fio de cabelo, que parece mesmo, tem essa referência, essa analogia, né? Quando o fio de cabelo quebra, ele fica todo enrugadinho. Eu tenho um outro aspecto dele quando ele está contínuo. A mesma coisa acontece aqui com o linho. Então, quando eu tenho esse fio, ele vai para o tear, né, para se transformar, a fibra vai para o tear para se transformar no tecido, e ela tem essas interrupções, isso lá na frente, no produto final, eu tenho esses pinicamentos, porque eu tenho essas fibras interrompidas, né, na trama, no processo de trama, que é uma coisa que nós vamos ver também na sequência aqui dos nossos vídeos, como é que funciona isso. Então, por isso que causa essa sensação do pinicamento, algumas pessoas têm uma resistência aí na aderência desse tecido, né? Mas se é um tecido de qualidade, se ele realmente foi, realmente o plantio dele ali, a colheita foi feita no período certinho que precisa ser, eu vou ter uma fibra de qualidade, aí, consequentemente, eu não tenho essas interrupções, e lá na frente eu também tenho a minha peça aí com uma qualidade maior, tá? Mas por experiência própria, depois de algumas lavagens, algumas fibras essas fibras, né, do linho aí que pinicam, de alguns tecidos que a gente consome, elas vão sumindo também, tá? Então, é uma coisa que a gente consegue resolver, não vai ser um empecilho aí, nem para sua venda, nem para sua compra do linho, tá? E aí, consequentemente, como é um tecido que amassa, muitas pessoas também têm essa resistência. E aí a gente chega aí no cânhamo, que é uma fibra que está tomando uma grande proporção, mas ainda existem vários pontos aí que são levados em consideração, principalmente legais, então por isso que as pessoas acabam tendo uma resistência também com relação ao cânhamo, mas vale lembrar aí que ele é muito mais antigo, inclusive, que o algodão, e na época, né, a gente tem aí mais de 5.000 anos a produção dele, o algodão ele foi tomando o lugar do cânhamo. Então, o cânhamo era muito utilizado, aí veio o algodão e outras fibras e foi tomando o espaço dele. E por ele ser aí proveniente a partir da utilização, né, do caule, que é processado aí da cannabis sativa, então, entra dentro desses termos legais, e vários países ainda não têm essa regulamentação bem estruturada, então por isso que a gente encontra aí algumas resistências. Porém, aqui no Brasil a gente já tem uma confecção, uma indústria têxtil que tem autorização para a produção desse tecido a partir do cânhamo, e existem marcas nacionais que também já passaram a produzir coleções a partir da fibra do cânhamo. O que acontece aqui, que também entra dentro da vertente aí dos pilares da sustentabilidade. O cânhamo, para ele ser um tecido macio, porque a gente está vendo que ele é bem rígido ali na fibra dele, né? Ele precisa de vários beneficiamentos. Então, dentro desses beneficiamentos, a gente tem um processo químico muito grande para que ele fique cada vez com um toque mais macio possível, tenha esse mesmo frescor, tenha esse mesmo agradabilidade mesmo, né, do próprio tecido ali, então muitas vezes ele acaba sendo mesclado com outros, né, assim como o próprio algodão aí, para ter também, ajudar nesse aspecto. Então, dentro disso também estão sendo analisadas aí alternativas para que a gente possa utilizar ele cada vez com mais frequência. Marcas internacionais também já passaram a produzir através da fibra de cânhamo, não só roupa, mas também outros artigos, tênis, acessórios, bolsas. Então, aí é uma fibra para a gente ficar de olho, porque ela está cada vez aí mais presente no nosso dia a dia, né? Na sequência, a gente tem a juta,
E aí muitas pessoas falam, nossa, mas junta, né? Utilizada como? É uma das fibras aí que a gente tem em regiões mais tropicais, né? E é uma das mais baratas também. A gente encontra muito nos calçados, nos solados de calçados, nos acessórios, nas bolsas, principalmente agora com o resgate que a gente tem do artesanal. Né? Então, quando a gente estuda aí um pouquinho a história da moda, a gente entende que lá atrás alguns processos artesanais eram muito valorizados e agora a gente está voltando a valorizar esses pequenos produtores, esses trabalhos mais manuais. Então, por isso que esses artigos também começaram a ganhar uma força maior aí de novo dentro da parte de produção, tá? São extremamente versáteis, são biodegradáveis, são resistentes, duráveis, né? O seu cultivo aí exige um clima quente e úmido, então por isso, né, em função dessa praticidade, durabilidade e ser uma fibra barata, a gente consegue ter uma aplicação dela também aí grande, né? Então por isso que ela tem tomado aí o mercado, como a gente tem visto aí nos acessórios. Outra fibra vegetal que a gente tem aí também é o rami. O rami, ele né, tem uma certa dificuldade aí no seu cultivo e colheita, porque ele é bem mais minucioso, né? Uma única produção pode durar aí mais de 20 anos e ela tem esse tempo de corte aí de 3 a 4 vezes por ano só. Então, em função desses detalhes aí, né, no processo de produção, acaba sendo uma fibra menos utilizada, a gente encontra com menos facilidade, né? Porém, também existem vários estudos aí à frente para ter essa aplicabilidade do Rami de forma mais acessível, até para poder atender também aí de novo os pilares da sustentabilidade, tá? Porque é um tecido resistente, ele é durável, ele é respirável, possui fácil branqueamento, então na parte lá de beneficiamento, de novo, a gente consegue ter uma maior aproveitamento desse tecido, então a gente consegue utilizar ele também, principalmente aí na parte de acessórios, tá? A gente encontra bolsas, solados de calçado, acessórios, a gente vê com mais frequência, e com esses estudos também avançando, a gente vai começar a visualizar ele aí mais facilmente também na nossa indústria. E aí, na sequência, para fechar, a gente tem o sisal, que é uma planta de origem mexicana, mas o Brasil hoje é o maior produtor dessa fibra, detém aí 80%, né, dessa produção. Exige aí um clima que, né, suporta altas temperaturas e escassez de água, por isso que a gente consegue produzir, né, essa grande quantidade aí, detém essa produção. Ele acaba sendo destinado muitas vezes aí, a gente consegue visualizar ele mais para decoração, mas a gente consegue também utilizar muito para acessório também. Volto a dizer aqui, né? Bolsas, calçados, solados de calçado, os acessórios, então a gente consegue aplicar essa fibra, além dela também ser biodegradável, né? Então a gente consegue tirar aí de todas essas fibras, que são as que a gente mais comuns que a gente encontra, que elas têm essas empregabilidades, né? De serem mais respiráveis, de ter essa maciez, de serem biodegradáveis, de ter esse toque, trazer essa sofisticação também. Então a gente pensa aí nas peças, né? Com um toque mais sofisticado, tanto do algodão quanto do linho, os acessórios aí que são provenientes dessas outras fibras, né, com um ar de requinte também, então isso serve até para vocês conseguirem agregar aí, tanto na venda, né, para quem produz, quanto para quem revende também, para o seu consumidor final, trazer essa empregabilidade dessas fibras para realmente engrandecer aí, né, enaltecer o produto que vocês revendem aí para o consumidor final, certo? Eu vejo vocês no próximo vídeo para a gente conseguir dar continuidade no nosso guia de tecidos.